Boa noite. A transmissão do coronavírus continua alta em todas as capitais. O Distrito Federal confirma 6 casos da variante Delta, a mais transmissível do coronavírus. Uma operação cumpre mandados de prisão contra o tráfico interestadual de drogas em Belo Horizonte e em cidades do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. E ainda começou hoje a versão digital da Campus Party, maior evento de tecnologia da América Latina. Agora no Brasil TV. Novos dados divulgados pela Fiocruz mostram que, apesar da queda na média de casos e também de mortes, os índices de transmissão comunitária do coronavírus continuam altos, e isso em todas as capitais. Não é hora de baixar a guarda, mesmo com números animadores. É o que dizem os pesquisadores da Fiocruz que assinam o último boletim Infogripe, que monitora a transmissão da Covid-19 no país. E analisa também os casos de síndrome respiratória aguda grave, que é a complicação da Covid. Segundo o boletim, quando se olha para as últimas 6 semanas, apenas o Acre e o Amazonas têm tendência de alta dessa síndrome. A situação é de estabilidade em 7 estados e no Distrito Federal. E há sinais de queda em 17 estados. As chances de redução de casos são maiores em São Paulo, Piauí, Paraíba, Alagoas, Sergipe e Roraima. O estudo mostra que os casos graves de Covid crescem em 5 das 27 capitais brasileiras. Isso acontece em Rio Branco, Macapá, Porto Alegre, Vitória e aqui no Rio de Janeiro. E os cientistas dizem que é preciso ficar alerta, porque as capitais do país não estão isoladas. Todas ficam em regiões com altos índices de transmissão da doença. É aquilo que a gente já vem falando desde o ano passado, desde o começo da pandemia, que é uso de máscara adequada, higienização, ambientes sempre muito bem ventilados e arejados, dá preferência sempre para locais abertos, e evitar aglomerações. O estudo também identificou a eficácia da vacinação entre os mais idosos. Os casos de Covid e as mortes entre os mais velhos vêm caindo de forma consistente no país. Vacina funciona. A gente tem que tomar nossa vacina, tem que voltar para a segunda dose, mas a gente não pode abrir mão dos demais cuidados, porque a gente também tem que proteger essa população que ainda não tomou a vacina. A cidade do Rio atingiu a marca de 70% da população acima dos 18 anos com a primeira dose da vacina contra a Covid. O André Coelho é quem tem os detalhes. Olá, Marcelo. Olá, amigos do Brasil TV. A cidade do Rio de Janeiro atingiu a marca de 70% da população acima de 18 anos já tendo tomado a primeira dose da vacina contra a Covid-19. De acordo com o painel da Prefeitura, até a noite de quarta-feira, 3.603.000 pessoas já tinham recebido a primeira dose, o que corresponde a 70,8% da população maior de 18 anos. E 1,5 milhão de pessoas tinham tomado a segunda dose ou a dose única da Janssen, o que equivale a 28,5% da população. Ao antecipar a vacinação, na última semana, a Prefeitura do Rio prometeu vacinar todos os adultos até 18 de agosto. É uma grande notícia, 70%. É uma grande notícia ter 30% da população já imunizada com a segunda dose. É para comemorar, mas não é para relaxar. É para a gente ficar atento, manter um grau de distanciamento, usar máscara, esses cuidados que a gente tem tido aí ao longo dos últimos anos e principalmente se vacinar para que a gente possa em breve voltar à normalidade. A gente acredita que agosto vai ser um mês muito intenso, Nós temos ali quase uma idade por semana e eu tenho certeza que a gente consegue atingir isso, se Deus quiser, as vacinas chegando. Nessa quinta-feira, a cidade do Rio vacinou mulheres de 35 anos de idade. Amanhã, sexta-feira, é a vez de homens de 35. E no sábado, uma repescagem para 35 anos ou mais. E a Secretaria Estadual de Saúde terminou nessa quinta-feira de entregar mais 484 mil doses de vacinas para a Covid-19 para os 92 municípios. São lotes de Oxford AstraZeneca, Coronavac e Pfizer. E falando sobre a região metropolitana aqui do estado, a cidade de Niterói foi a primeira cidade fluminense a começar a vacinar menores de 18 anos. Nesse primeiro momento, só vão ser imunizados adolescentes com deficiência ou comorbidades. Nessa quinta e sexta-feira, a vacinação começou para pessoas com 16 e 17 anos de idade. Volto com você, Marcelo. No Distrito Federal, a Secretaria de Saúde confirmou a presença da variante Delta do coronavírus em 6 pessoas. E a gente sabe que isso preocupa muito, porque essa variante ela é mais transmissível. Quem tem os detalhes é a Luísa Doyle.
Esses 6 casos confirmados foram anunciados ontem pela Secretaria de Saúde. São 3 homens e 3 mulheres, 4 moradores de Planaltina, 1 de Santa Maria e 1 do Plano Piloto. A Secretaria de Saúde informou que nenhum deles precisou de internação. E outros 4 casos suspeitos são monitorados. A Secretaria de Saúde informou também que faz um acompanhamento desses casos e um rastreamento dos contatos, pessoas que tiveram contato mais próximo com essas pessoas, para avaliar. Agora é o seguinte, são 6 casos confirmados. Mas, do dia 12, desde que o primeiro caso foi confirmado até ontem, foram 4.977 novos casos de Covid aqui no DF. E só 67 amostras foram analisadas, 1,3% do total. E dessas 67 amostras analisadas, 6 confirmaram para a variante Delta, 9% do total. Então, pode ser que a gente tenha, na verdade, mais casos da Delta por aqui. O Breno Haddad, pesquisador da Covid, falou sobre isso. Chama a atenção também a distância geográfica, a dispersão geográfica entre os casos encontrados. Eles sugerem que já pode estar acontecendo, favorece um cenário de transmissão comunitária. Transmissão comunitária é aquela que acontece internamente, então os casos não vêm de outro lugar, são transmitidos aqui no Distrito Federal. E por que a Delta preocupa tanto? Porque ela é mais contagiosa. Estudos apontam que ela é 97% mais transmissível que a cepa original da Covid-19. Ainda não se sabe a gravidade exatamente, se ela é mais grave ou não, tudo isso está sendo analisado, mas ela é mais contagiosa. 3 capitais que estavam com a campanha de vacinação contra a Covid suspensa, por falta de doses, voltaram a aplicar a primeira dose no público em geral, retomando o esquema de faixas etárias. Em Belém, essa retomada foi para as novas faixas de idade. O Ingo Miller é quem explica para a gente. Olá, Marcelo. Nesta quinta-feira, a Prefeitura de Belém retomou a aplicação da primeira dose de vacinas contra a Covid para os públicos por faixa etária. O alvo são as pessoas nascidas em 1992. Mas também haverá repescagem para 2 grupos que não conseguiram se vacinar ainda. As pessoas nascidas em 1990 e quem nasceu entre 1962 e 1975. Essa aplicação para novos grupos, de acordo com a faixa de idade, estava suspensa desde o último sábado, quando foram vacinados os nascidos em 1991. Nos últimos dias, foram imunizados apenas grupos prioritários, mas com a chegada de novas doses, a Prefeitura deve avançar a imunização. Até o momento, mais de 700 mil pessoas receberam a primeira dose em Belém e cerca de 250 mil já estão completamente imunizadas. Marcelo. No sul do país, em Curitiba, a campanha recomeçou depois de 2 dias sem vacinação e agora temos a vacinação por faixa etária. A volta da primeira aplicação da vacina contra a Covid em Curitiba foi possível depois da chegada de 46.800 doses de vacinas à capital paranaense no meio da semana. Hoje, a vacinação de primeira dose para o público em geral voltou com as pessoas de 38 anos completos com mês de nascimento entre julho e dezembro. Na sexta-feira, será a vez de quem tem 37 anos completos, independentemente do mês de nascimento. Hoje, Curitiba também vacinou com segunda dose pessoas que receberam a primeira aplicação de Coronavac em 27 de junho e a primeira dose de AstraZeneca entre os dias 27 e 29 de abril. Segundo a Prefeitura da capital paranaense, até agora 66,4% da população com mais de 18 anos tomou pelo menos uma dose de vacina em Curitiba. Vitor Hugo Bittencourt, para o Brasil TV. E teve fila na retomada da vacinação em Florianópolis. A Bárbara Barbosa acompanhou. Olá, Marcelo. Florianópolis retoma hoje a vacinação com a primeira dose por faixa etária. Desde segunda-feira, só gestantes, lactantes e também puérperas que recebiam a primeira aplicação contra a Covid. Agora é a vez de quem tem 36 e 37 anos, além, claro, daquele público que já tinha sido anunciado e, porventura, não tinha ido ainda aos pontos de vacinação. 1 hora antes do início da vacinação, já tinha gente esperando nas filas de drive-thru. 10 municípios do extremo oeste de Santa Catarina, que fazem fronteira com a Argentina, começaram hoje uma campanha de vacinação em massa contra a Covid. Ao todo, cerca de 24.500 pessoas serão imunizadas. O objetivo é criar uma espécie de bloqueio que impeça a entrada de novas variantes, como a Lambda e a Delta, que já na região, tem uma grande circulação desses vírus justamente porque as pessoas ali da fronteira.
Belo Horizonte, vamos falar agora. A partir de hoje, quem deixar de ir aos postos para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid vai lá para o fim da fila. A vacina para quem for convocado vai ficar disponível por no máximo uma semana. Depois disso, vai ser preciso justificar a ausência, né? Seja por adoecimento, por causa da Covid, ou então porque se tomou a vacina da gripe. Quem justificar vai receber a vacina assim que for possível. Quem simplesmente deixar de ir vai para o fim da fila e terá que aguardar até que o público de 18 anos seja vacinado. Quase 27 mil pessoas não voltaram aos postos de BH para receber o que é tão importante, a segunda dose. As aulas nas escolas municipais do Recife voltaram hoje ao sistema híbrido. Algumas são pela internet e outras são presenciais. Há 1 ano e meio eram apenas aulas online. A aluna Markman é quem nos conta. Oi, Marcelo. Essa retomada das aulas nas escolas municipais do Recife vai ser aos poucos. Hoje voltaram os estudantes do 8º e 9º ano do ensino fundamental. E vai ser assim, a cada semana novas turmas vão retornar presencialmente. Um retorno cheio de cuidados, com máscara, distanciamento entre as carteiras e higienização das mãos. Cada turma foi dividida em 2. Metade fica na escola e a outra metade fica em casa. E aí vão revezando os dias entre aulas presenciais e remotas. E essa volta só foi possível porque os números da Covid-19 estão em queda em Pernambuco. Hoje o estado tem a menor quantidade de internados em leitos de UTI na rede pública estadual. São 839 pessoas. Os professores estão sendo vacinados no Recife desde abril. Ainda assim, os pais ou responsáveis que não se sentirem seguros para mandar os filhos para as escolas podem manter apenas o ensino remoto. Hoje também voltaram as aulas para os estudantes da rede pública estadual que estão, desde outubro do ano passado, nesse sistema híbrido. Marcelo. Uma operação do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público e da Polícia Civil, em parceria com a Polícia Militar de Minas Gerais, cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão contra uma organização criminosa que atua no tráfico internacional, interestadual de drogas. Ricardo Soares tem os detalhes. A polícia saiu bem cedinho para cumprir esses mandados aí, tanto em endereços comerciais como residenciais. A polícia divulgou imagens desse trabalho e quando foi por volta de 9 da manhã, as primeiras equipes começaram a chegar aqui ao Ministério Público, onde funciona esse grupo especializado de combate ao crime organizado. Os PMs estavam trazendo sacolas aí com documentos, também telefones celulares que vão ser encaminhados para a perícia. Olha, essa operação do Ministério Público, o MP acredita ter desarticulado uma quadrilha que distribuía drogas aí em aglomerados da região metropolitana e também na cidade capixaba de Vitória. Promotores de justiça do Espírito Santo e também do Rio de Janeiro colaboram nas investigações que já haviam aí levado à apreensão de 40 quilos de cocaína, meia tonelada de maconha, além de R$1 milhão em dinheiro vivo. As autoridades não divulgaram ainda se foi possível cumprir todos os 13 mandados de busca e apreensão e os 5 de prisão. Os nomes dos alvos dessa operação não foram divulgados. O que a gente sabe é que nenhum desses mandados de prisão era contra o homem apontado como chefe dessa quadrilha. Até porque ele já está no sistema prisional de Minas Gerais, está cumprindo pena, dava as ordens de dentro da cadeia. A Polícia Federal fez uma operação para desarticular uma organização criminosa que atuava em Maceió e era responsável pela lavagem de dinheiro e receptação de valores de contas bancárias invadidas da Caixa Econômica Federal durante os anos de 2017 e 2018. Olá, a operação cumpriu 10 mandados de busca, prisão e apreensão nos estados de Alagoas e Pernambuco. A gente conversa sobre essa operação fim da linha com o delegado da Polícia Federal, Francisco Luiz Marques. Doutor, que operação foi essa? Quem eram essas pessoas que agiam invadindo contas bancárias e fazendo transferências? Essa operação ela investiga uma organização criminosa aqui no estado de Alagoas que recrutava pessoas para receber dinheiro de contas que eram invadidas da Caixa Econômica Federal. E essas pessoas acabavam fazendo a lavagem do dinheiro dessas contas cujos valores eram subtraídos, né? A quadrilha ela atuava basicamente no estado de Alagoas. Agora o líder da organização criminosa ele foi preso em Pernambuco porque já tinha ele mudou de endereço
E lá nós conseguimos fazer a prisão dele e conseguimos apreender dinheiro, veículos e até armas de fogo que eram mantidas em um cofre. Valeu, doutor. Muito obrigado. Então é isso. Douglas Lopes para o Brasil TV. Depois de uma semana de buscas, foram encontrados os corpos dos 2 bombeiros que estavam desaparecidos nos escombros do prédio da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, isso em Porto Alegre. O velório foi hoje cedo com muitas homenagens. O Josmar Leite tem as informações. Olá, Marcelo. Essa cerimônia começou por volta do meio-dia e foi de forma reservada apenas para familiares e colegas no quartel do 1º Batalhão de Corpo de Bombeiros de Porto Alegre. O 1º-tenente Derocide Almeida da Costa, de 46 anos, e o 2º sargento Lúcio de Freitas Munhoz, de 51, estavam desaparecidos desde a noite de quarta-feira da semana passada, quando trabalhavam no combate a um incêndio ao prédio da Secretaria de Segurança Pública. O prédio desmoronou e eles foram soterrados. Desde lá foi um trabalho incansável de resgate, mais de 100 agentes trabalharam com auxílio de cães farejadores do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina. Esta última homenagem, ela contou inclusive com a presença do governador Eduardo Leite, e a despedida aconteceu com um cortejo com carro de bombeiros pelas ruas de Porto Alegre, como a última homenagem antes do sepultamento. A seguir, a investigação para descobrir a causa da mortandade de peixes no Lago Paranoá, lá no Distrito Federal. Brasil TV de volta, e a gente fala da investigação de biólogos do Distrito Federal sobre a causa da morte de centenas de peixes no Lago Paranoá. O objetivo é justamente esse, identificar se há crime ambiental. O Lago Paranoá é um dos principais cartões postais de Brasília, mas o lago está com problemas. Peixes mortos continuam aparecendo nas margens, bem perto da ponte JK. São muitos, dezenas, talvez centenas de peixes, que se acumulam ao longo dessa parte da areia, ou que se misturam a lixos e galhos trazidos pela correnteza até a borda. Segundo os frequentadores, na segunda-feira estava tudo normal, mas a situação ontem... Não tinha visto isso aí não, ainda não tinha visto. E olha que eu já faço esse trajeto aqui há uns 2 anos. Além dos peixes, 3 capivaras também foram encontradas sem vida na mesma região. Diante do problema, o Instituto Brasília Ambiental disse que vai fazer uma verificação em campo aqui no lago. Os agentes da Superintendência de Fiscalização, Auditoria e Monitoramento vão investigar as causas dessas mortes, para saber se existe algum tipo de crime ou infração ambiental. E também possíveis responsáveis pelo dano. Esta doutora em biologia e professora especialista em peixes diz que essa investigação precisa ser feita o mais rápido possível. Caso contrário, todo o ecossistema aquático e outras espécies podem ser afetadas. Além disso, o que ocasionou essa mortandade em massa em algum local do lago, isso pode se alastrar para outras regiões, o problema pode se alastrar. A Agência de Águas, a ADASA, informou que a mortandade de peixes pode ser causada por diversas razões, desde vírus e bactérias, ou até mesmo uma contaminação pontual na água, capaz de provocar mudanças na qualidade dela. Para a especialista, vários fatores precisam ser investigados. Nós devemos lembrar que as pessoas utilizam o lago, então tanto para lazer quanto os próprios peixes ali para alimentação. Há vários pescadores que acabam tirando o seu sustento ou a sua alimentação ali da região do lago. E se os peixes estão morrendo por algum motivo, é bastante importante que esse motivo seja investigado. A crise hídrica e a baixa no lago da usina Sérgio Mota, entre os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, trazem problemas ambientais. Peixes estão morrendo e os pescadores que vivem por ali estão bastante preocupados com a situação. Encontrar um peixe morto no rio pode ser apenas uma situação natural, mas encontrar 2, 3, 4 em um pequeno trecho já indica que tem algo errado. Essas fotos foram tiradas por pescadores que ficaram impressionados com a grande quantidade de peixes mortos que apareceram no rio nos últimos dias. Quem vive e trabalha nessa região diz que nesse período pode acontecer a morte de peixes por conta da seca e do frio. Olha só como estava o rio numa manhã com apenas 6 graus no termômetro. Mas toda essa mortandade, segundo os pescadores, está relacionada a outro fator. O rio abaixou muito, né? Então eu acho que
fraquece o oxigênio da água e os peixes não aguentam, né? Não tem para onde isso para ir, né? Forma mais lagoona? Forma mais lagoa, algum fica represado, né? Muita alga e aí onde que vem morrer os peixes, né? Um problema que os pescadores acreditam ter sido provocado pela redução na vazão da usina hidrelétrica Sérgio Mota. Observando essas pedras aqui, a gente tem uma noção melhor do impacto da seca e da redução da vazão para toda essa área aqui para baixo da usina. A gente está bem perto das comportas e acabou ficando essa marca aqui, ó. Ela é bem evidente. Toda essa área mais clara tem pouco mais de 80 centímetros, quase 1 metro, é o quanto o nível do rio baixou por aqui. Segundo relatórios divulgados pela Agência Nacional de Águas, a vazão neste mês estava em aproximadamente 2.900 metros cúbicos por segundo. No relatório do mês passado, a vazão era de 3.800, quantidade que já era considerada baixa, perto da vazão considerada normal, 4.300 metros cúbicos por segundo. Ainda no último relatório de monitoramento divulgado pela agência, do dia 8 deste mês, foram recolhidos 1.740 peixes mortos de várias espécies. Para os pescadores, a redução foi drástica demais e está prejudicando o meio ambiente e a economia. Tucunaré mesmo no canal ali, se via os montes boiando ali, andando sem oxigênio. A Companhia Energética de São Paulo disse que a redução na vazão é para minimizar os efeitos da falta de chuvas e que faz o monitoramento da vida aquática e da qualidade da água. Sobre os peixes mortos, a companhia aponta que é um processo comum com a queda nas temperaturas e que mais de 90% desses peixes encontrados mortos são exóticos, que são mais sensíveis às temperaturas. Hoje começou mais uma edição da Campus Party, que é o maior festival de tecnologia do mundo. O evento, de novo, vai ser 100% digital por causa da pandemia. Então, nada daquelas barracas enfileiradas, mas, desta vez, os organizadores estão prometendo uma experiência ainda mais imersiva, unindo o mundo virtual com o real. Com centenas de palestrantes, o que não vai faltar é figurinha para trocar. Quando se fala em evento de tecnologia, parece óbvio pensar em pessoas sentadas em frente a um computador, né? Mas não no caso da Campus Party. O festival de tecnologia é marcado justamente por muita interação presencial entre os participantes. Lembra dessa imagem? As barracas reuniam apaixonados por inovação de vários cantos do país durante os dias de evento. Mas tudo mudou e pelo segundo ano seguido o evento é digital. De hoje a sábado, com transmissão em tudo quanto é rede social e acesso de graça. Ano passado a pandemia pegou todo mundo de calça curta. Ninguém esperava, obviamente, e aí a gente teve que fazer tudo muito rápido. Foi um ano de testes, foi um ano de aprendizado, onde todo mundo podia errar. Esse ano a barra subiu. Os participantes da Campus Party entram num universo para tratar de tecnologia e inovação. Só que a partir disso, tem bastante conversa pela frente. E essa galera aqui está trabalhando duro para que os campuseiros recebam todo o conteúdo em casa, com segurança. Tem bastante papo pela frente, viu? Tem palestras sobre saúde, educação, economia, meio ambiente, cultura digital. São mais de 400 palestrantes. A Globo vai apresentar 10 desses painéis. Entre os palestrantes, nomes como Sônia Bride, Felipe Andrioli, Eduardo Sterblich e Rafa Kalimann, que vai fazer sua estreia no festival. Legal. Nosso tema é Globo Geek, então a gente vai falar sobre tecnologia, a gente vai falar sobre cultura, memes, personagens, coisas muito atuais, porque é um tema muito atual, né? Para garantir a segurança do evento, todo mundo que tem acesso aos estúdios de transmissão é testado para a Covid-19. São 3 espaços como esse. Além de São Paulo, tem em Brasília e Goiânia. Com o público distante fisicamente, o desafio é não perder a interatividade. Nessa plataforma, o participante pode criar um avatar e emergir no virtual, comprar e aprender. A ideia é não perder a essência do festival, que com o avanço da vacinação pode retornar ao formato tradicional ainda este ano. A ideia, de fato, é fazer uma Campus Party entre 30 de outubro e 2 de novembro, com 2 a 3 mil pessoas por dia, mas que elas possam nos ajudar a pensar em soluções tecnológicas para que a gente possa deixar de legado para a sociedade nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30, pelo horário de Brasília. Para você, uma boa noite e até amanhã.